Esse vídeo é para você que já está aí no nível de saturação no seu relacionamento e que você nem mais sabe o que faz. Você está no meio sem saber. Eu continuo essa relação ou eu separo? Eu abandono tudo, vou embora ou eu declaro que eu não estou satisfeito? Se você identificou com essas palavras, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou deixar dicas valorosas para você. Eu sou Argemira Araújo, sou psicóloga e mentora de casais. E eu preparei esse vídeo exatamente para te dizer que todos os casais brigam e enquanto briga é porque existe amor, existe uma cumplicidade e esse viver não está em pleno acordo. Só que às vezes também a outra parte não fala o que quer de você, o que espera de você, o que ela deseja. O casal que não tem essa cumplicidade, que não tem esse alinhamento para caminhar em direção do sonho, que é de pleno acordo dos dois, é bem provável que a insatisfação toma conta do lugar do amor. Porque o amor, ele é algo construído a dois exatamente por essa troca de informação. Ou você está achando que o amor acontece só porque você casou, só porque você paga as contas, só porque você cuida da casa dos filhos? Isso não é amor, isso é tarefas, isso é obrigação, isso é dever. E todos nós temos esse compromisso. E se temos o desejo de construir uma família saudável, uma família promissora, nós precisamos ser o pilar dessa sustentação. Os filhos são obrigação dos pais para educá-lo, para conduzir por uma vida melhor. Se os seus filhos não for melhor do que você pode ter certeza que a educação não valeu. Os seus filhos têm que ser melhor que você, porque aquilo que você recebeu dos seus pais, você aperfeiçoou e está dividindo com seus filhos. Precisa pensar nisso. Qual é a minha função com os meus filhos? Qual é a minha função com o meu matrimônio? O casamento, ele é um pleno acordo entre duas pessoas, da qual tomam a decisão de unir-se para que possa construir um novo tempo, um novo mundo, uma nova família. E muitas vezes isso não é muito claro para as pessoas, mas precisa ter essa consciência, nessa clareza de que unir ao outro para construir o novo, para dar vida à vida, a gente precisa responsabilizar. Não existe amor sem responsabilidade. E a responsabilidade, ela não precisa ser algo pesado na sua vida. Você só precisa ter consciência do seu papel, enquanto existe o papel do masculino e existe o papel do feminino. Mas isto não quer dizer que o masculino vai ter que anular a sua energia masculina e o feminino vai ter que anular a sua energia masculina. Não. O ser humano, tanto o homem quanto a mulher, possui a energia masculina e possui a energia feminina. Ambos. É preciso de um equilíbrio. O homem não se deve usar mais a energia feminina, porque o homem que usa muito a energia feminina, pode ser que a sua parceira não suporte ficar do teu lado, porque ela não quer uma pessoa que seja frágil, ela não quer uma pessoa que não traz segurança, ela não quer uma pessoa que não transmite confiança, ela não quer uma pessoa que não seja interessante e que talvez aquele homem que usa tanto da sua energia feminina, ele pode representar uma fraqueza, uma falta de controle das suas emoções. E a mulher, da sua forma, quando ela usa a sua energia masculina desequilibrada, além do normal, ela pode também ficar sem o seu parceiro. Porque se o parceiro quisesse um homem, ele não teria casado com uma mulher. E se essa mulher, ela tá sempre com a voz elevada, tá sempre com as determinações dela, é ela que está no comando, é ela que administra tudo. E aí fica um ponto de questionamento, tá, mulheres? Você que administra tudo, pode até pensar que faz tudo com muita perfeição, mas saiba, todo aquele que faz muita coisa não faz bem feito. Aí vem o segredo. É preciso alinhar quais são as funções do homem e quais as funções da mulher. Porque o seu marido, ele deve ser o provedor.
provedor. Ele deve ser aquele que usa mais da energia masculina. E é uma energia masculina com maturidade. Não é uma energia masculina onde o homem pode ter várias mulheres e a mulher tem que aceitar isso. Não, não é isso. É uma energia masculina que é voltado para os dois como uma única pessoa, aonde tem os mesmos interesses, os mesmos sonhos e busca as mesmas razões para se autorrealizar. Porque após o casamento, após a união de duas pessoas, para que as coisas dê certo, você, tanto o homem quanto a mulher, precisa ter o equilíbrio dos ciúmes, porque o ciúmes é algo que pode estragar tudo. O ciúmes, ele cria falsas situações da qual engana o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele só trabalha com estímulo, e o ciúme em excesso, ele transmite uma insegurança absurda. É tamanha a insegurança que leva você para o fracasso do seu relacionamento. Ele degrina a sua imagem, ele diminui você, e é incrível, não diminui o outro, ao contrário, você manda um estímulo para o seu cérebro que o outro é maior do que você, mesmo ele não sendo, porque normalmente não é. O homem nunca é maior que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. E afinal de contas, vocês se uniram, foi para medir força, foram para ficar num campo de batalha e disputar e competir? É isso que vocês se uniram? É nessa competição é que vocês querem construir uma família e acreditar que essa família pode ser saudável? Você vai acreditar que a sua vida financeira vai deslanchar nessa competição, nessa disputa, quem pode mais e quem pode menos? Não, sinto muito te dizer, te decepcionar se você está pensando desse jeito. Precisa ter uma visão de mundo ampliada, mas uma visão de mundo que leve em direção do sonho dos dois. Vocês precisam tirar um tempo e pensar por que vocês decidiram ficar juntos. E por que no início foi tudo bom, foi tudo certo e agora só tem briga, só tem desacordo? Você já parou para pensar por que o seu relacionamento está aí decaindo cada vez mais e em vez de te trazer alegria, te trazer paz, te trazer desejo, ficou pesado, te traz preocupações, te traz insegurança, te traz incertezas? Onde foi que você se perdeu de você? Onde foi que você valorizou tanto o outro que você ficou esquecido? Agora o outro é a figura principal. Ele cresceu tão grande que você fica na sombra. Você é apenas o pano de fundo. A sua mente deixa de ser criativa. Você não consegue mais prosperar. Você não consegue fazer uma entrega de qualidade, nem para sua esposa, nem no seu trabalho. E aí você começa a operar. O seu modo operante vai ser pensamentos negativos. No lugar de você tomar decisões de construir algo maravilhoso, algo que faça seus olhos brilhar, você começa a pensar o como eu vou fazer para sair desse lugar. E quanto mais você foca nessas decepções, nesses medos, nessas inseguranças, nesse incômodo que não te deixa mais em paz, é o que você atrai. Porque a vida, ela nos entrega aquilo que a gente foca mais. Se você foca mais nos pensamentos negativos, provavelmente você vai atrair coisas negativas, não só para o seu relacionamento, para a sua vida. Mas se você foca, tem pensamentos direcionados na dimensão positiva, da construção, das quebras, daquilo que te incomoda. Quando você usa o saber da PNL, que é a reprogramação neurolinguística, você consegue parar esses pensamentos negativos e começa a ter a consciência da necessidade de enviar coisas positivas, criar um ambiente positivo. Senão, você não consegue sair dessa situação. Veja, se você está em uma dívida financeira e você começa a focar o como você vai pagar esse montante que parece bem maior do que aquilo que você consegue pagar, o que você acha que vai acontecer? Você vai conseguir dinheiro focado na dívida? Não, você vai perder a sua criatividade para buscar meios de gerar mais dinheiro. Enquanto você pensa em viver apenas para pagar boleto, a sua mente não tem como
como criar algo que você possa ter um outro ganho. Se você foca tanto só na dívida, talvez você consiga ainda dever mais, porque você perde a capacidade de criar novas formas, de ver novas formas. O seu repertório, ele se limita. Aquilo que você tem de recursos internos, em vez dele ser usado ao seu favor, ele é usado contra você, porque impede de você dar um passo à frente. E o mais interessante é que quando você decide dar um passo à frente, construir uma nova fonte de renda para ficar livre dessas dívidas, o medo toma conta. E aí está outra questão muito interessante. Se você deixa a sua vida orientada pelo medo, bem provável que você vá fracassar, seja em que você estiver tomando essa decisão baseado no medo. Por isso que numa tomada de decisão, você precisa ter clareza antes de agir. Você precisa saber que está no lugar certo, está fazendo a coisa certa, para que você possa agir e ter certo. Ai, mas como eu vou saber que eu estou tomando uma decisão? Eu já estou cheio de dúvidas. Sim, toda tomada de decisão requer muita observação. Porque quando você observa, você tem um leque de possibilidade aberto à sua frente. E isso é incrível. Para outras pessoas, isso pode ser difícil. Porque se eu tenho muitas ofertas, quais delas eu vou querer fazer? Mas aí é que vem o ponto-chave. Se você não sabe o que você quer na vida, se você não tem um plano aonde chegar, se você não cria uma meta, como chegar, atingir o seu plano, você não tem objetivos, porque o plano faz com que você caminhe numa direção e ajuda você a tomar decisões assertivas. Se você tem um motivo para que dê certo, bem provável que você não vai errar na hora de tomar a decisão. Mas essa decisão, ela tem que ser em direção do seu sonho, daquele sonho que você sentou com seu parceiro, com sua parceira, desenhou, imaginou, traçou metas, e aí você vai ter o motivo que vai ser a alavanca e vencer os obstáculos que os objetivos irão te apresentar. Não pense que vai ser fácil. Não existe vida fácil. Você tem que fazer. Ah, mas eu não estou preparado ainda para seguir, fazer. Bom, se você tem motivos e objetivos, eu acredito que você não vai ter tempo, não vai ter espaço para deixar o medo te parar. Porque quando você tem um sonho e ele está bem delineado e você tem meta para ser atingido, se você tem objetivo e tem motivos, você está mandando para o cérebro um estímulo do qual você não pode parar, você não pode ficar na inércia, porque você não tem tempo chorando, né? Ter mimimi, querendo encontrar um culpado ou uma culpada para que você possa esconder. Mas lembre, se você for a imagem de fundo, você vai querer que a imagem principal assume esse comando. E isso é muito perigoso. Não precisa o marido ficar de pano de fundo ou a esposa ficar de pano de fundo. Um relacionamento, para dar certo, os dois precisam estar lado a lado, cada um resolvendo a função que te cabe, sem desmerecer a função do outro, sem humilhação, sem diminuir a pessoa, mas que seja um relacionamento leve, com palavras que constroem, que anima, não realçar os pontos negativos, mas sim sempre valorizar aquele ponto, aquele pequenininho ponto que as nossas vidas, ela é feita de pequenos passos. Não espere um grande feito para se autorrealizar, para celebrar, para agradecer. Não. Você precisa estar agradecido, mesmo antes de ter recebido essa recompensa. Porque quando você está agradecido, gosta do que faz, tem ânimo, tem disposição, tem permissão de agir, de fazer, e tem permissão para errar. A mesma permissão que você tem para errar é a mesma permissão que tem para você fazer os acertos. E se você deixa o medo te controlar, você não vai nem errar e nem acertar, porque você não vai fazer
fazer nada. E aí, quando o outro faz e erra, você não precisa apontar esse erro do outro. Muito ao contrário, você tem que animar, porque o outro fez na tentativa do acerto. Tá certo que ele não acertou, mas foi uma tentativa. Você precisa imaginar que ele teve coragem. Mesmo com medo, ele agiu, ele não parou. E tudo isso que eu estou falando cabe para você observar, questionar o que você está fazendo dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida em comunidade, pessoal, porque isso abrange as 7 áreas das nossas vidas. E isso a gente tem que ter essa consciência. Minha responsabilidade, o meu compromisso, eu não posso dirigir ele para ninguém, é de plena responsabilidade minha. Se eu fracassar, eu tenho que assumir que a culpa foi minha. Se você procura um sentimento de culpa, que eu acho que é desnecessário, não existe se punir que errou, mas se for assim que você opera, é melhor que você se culpe do que achar um culpado. E achando um culpado, você nunca vai corrigir o ponto em que você errou. Mas quando você traz esse sentimento de fracasso como seu, como eu tenho culpa, eu poderia ter feito diferente, isso te dá a chance de você refazer diferente, porque você não delegou a sua responsabilidade para o outro. Eu digo que o outro não precisa apontar o dedo, mas você precisa observar, você precisa silenciar dentro de você e escutar como você poderia ter feito melhor. Porque para que você fez daquele jeito? Esse para que você fez desse jeito ou por que você fez desse jeito, quando você se questiona, você encontra o porquê e o para que fazer diferente. O nosso modo operante, ele vem do conteúdo que está arquivado no nosso inconsciente. É tudo aquilo que eu recebi desde bebê, da primeira infância até os dias de hoje. E foi o conteúdo que formou as minhas crenças e meus valores. E eu não paro para questionar, eu não paro para observar. É meio que eu faço, eu opero exatamente no automático. As crenças ditam as regras da minha vida e eu vou, não questiono. Porque é muito difícil questionar uma parte interna. E isso fala muito da forma, da visão de mundo que eu tenho. Porque todos os nossos pensamentos, eles são derivados exatamente desse conteúdo. Mas, tendo ciência que existe uma força interna dentro de mim que comanda as minhas ações, os meus comportamentos e as minhas atitudes, eu preciso questioná-los. Eu preciso pensar muito o como eu estou operando. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque quando eu me conheço, eu sei o modo operante que está na minha vida, eu respeito mais o outro e, consequentemente, eu amo mais o outro. Eu tenho mais empatia. Eu deparo com minhas fraquezas, com as minhas misérias, com o meu modo de operar, que não é tão louvável. E entendo que o outro também pode errar, que o outro também não tem esse conhecimento de si mesmo tão a fundo. E neste alinhamento desses casais, isso é muito importante, porque um conhece melhor o outro. Não é fazer um alinhamento e deixá-lo na gaveta, deixá-lo esquecido. Não, é ter cumplicidade. É eu ser cúmplice com o pensamento do outro. É eu agir juntos. Já não tem mais eu. O casal é nós. Se eu fracassar, nós fracassamos. Se ele fracassar, nós fracassamos. E não tem nada de errado. Você lembra que na infância, quantas vezes você caiu, mas você não desistiu, você levantou e deu outro passinho. E você caiu de novo. E você levantou, mas você não conseguia dar o passo. E as nossas vidas, muitas vezes, elas são assim. Vamos errar, vamos fracassar, mas nós não podemos deixar com que o negativo impeça de seguir em frente. É através do fazer com amor, fazer com sabedoria, fazer com observação, fazer com questionamento dos porquê estou fazendo, é que amplia a sua mentalidade, é que expande a sua visão de mundo. E você acredita? Quando você está observando aquilo que você faz para ser mais assertivo possível, a sua
sua vida vai também te observar. Ela vai te apresentar o novo. Quanto mais você sai da inércia, você percebe o quanto você precisa caminhar, o quanto você precisa dar um passo para ir além. E às vezes a gente precisa dar um passo atrás e pensar. E lá naquele ponto, quanto eu era feliz no início. O que eu estava fazendo que me trazia essa felicidade tão grande, em que a gente estava tão unidos, que tinha ali uma saudade, em que eu era interessante para ele e ele era interessante para mim. Que tal tomar esse ponto para ser mais assertivo? Nós não valorizamos momentos bons, momentos criativos. Saiba que todos esses momentos estão arquivados em suas memórias, onde cada momento está vivo. A história de evocação vai trazer tão vivo para você que vai parecer que está acontecendo nesse momento. E está. Nosso cérebro, ele não distingue muito o que é pensamento, o que é visualização imaginária e o que é realidade. Uma vez que você está pensando, para o cérebro está acontecendo. E toda essa minha experiência eu trago, que os meus clientes me trazem no consultório. E é por isso, na verdade, todo esse material, ele surgiu da escuta ativa no consultório, trago pelos meus clientes. Eu sou psicóloga e mentora de casais. E toda essa minha experiência, eu tomei uma decisão em fazer uma aula baseada em experiências reais que vou levar ao ar 100% gratuito para trazer para você uma oportunidade ímpar para você transformar o seu relacionamento. Você pode sim amar muito mais do que você imagina. Dia 3/7/2025, às 20 horas, você só precisa inscrever no link que está aí abaixo e marcar na sua agenda para assistir. Dia 3/7/2025, às 20 horas, eu estarei ao vivo. E você pode fazer pergunta e tirar as suas dúvidas diretamente com a Argemira, mentora de casais. Eu espero você lá. Recomeçar é possível, mas a mudança começa em você. Então comece a mentalidade de mudança agora. Se inscreva e esteja conosco. Nos vemos dia 3/7/2025, às 20 horas.